Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição 2 do segundo trimestre de 2025. A lição 2 que tem o tema O Novo Nascimento. Porque quem está em Cristo, ele nasce de novo. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, que tem o tema O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui fazendo parte deste canal. Curta os vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nossos vídeos de leitura diária com sua escola. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, ainda mais tenha sido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária da terça-feira, primeiro livro de João, capítulo 3, verso 9. Primeiro livro, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9, que tem como tema: aquele que nasceu de novo não vive em prática pecaminosa. É porque ele nasceu de novo, ele foi justificado, regenerado por Cristo, ele não vai viver mais na prática pecaminosa. Pelo contrário, ele vai se afastar. A Bíblia diz que nós devemos se afastar da aparência do mal. Então ele vai se afastar das práticas pecaminosas e vai viver para fazer a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 9, vamos começar a partir do verso 8, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A semente de Deus está em nós. Então, aquele que é nascido de novo, ele não vai mais viver na prática do pecado. Pelo contrário, ele vai abominar o pecado. O verso 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque aquele que vive na prática pecaminosa, ele é do diabo, ele não é de Deus. Por isso que ele vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então aquele que nasce de novo, ele não vai mais viver na prática do pecado. Pelo contrário, ele vai viver agora para fazer a vontade e glorificar a vontade de Deus, e que o nome de Deus seja glorificado através dele. Em 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim: ser nascido de novo, ser nascido de Deus, é ser renovado internamente e restaurado a uma santa integridade pelo poder do Espírito de Deus. Alguém assim não comete iniquidade e nem pratica desobediência, o que é contrário à sua nova natureza e espírito. Porque se ele nasceu de novo, ele não vai mais viver na prática da iniquidade e na prática da desobediência, porque agora ele é nascido de novo. E o Espírito, a semente de Deus está nele, que é o Espírito Santo. Então ele não vai mais viver como vivia antes. Ele vai agora viver em novidade de vida. Ele não consegue continuar no curso e na prática do pecado, não, porque o Espírito vai estar ali, trabalhando na vida dele, auxiliando, orientando, para que ele não viva, não volte à vida velha, mas que ele continue perseverando em novidade de vida. Por quê? Primeiro, existe uma luz em sua mente que lhe mostra o mal e a maldade do pecado. A luz divina, a luz de Cristo. E Cristo diz agora que nós somos o quê? A luz do mundo. E essa luz vai mostrar a ele, o mal e a maldade do pecado. E ele vai se afastar. Segundo, existe uma tendência em seu coração que o dispõe a abominar e odiar o pecado. Aqueles que viviam na prática do pecado, depois, quando ele nasce de novo, ele vai abominar e odiar o pecado. Ele vai rejeitar toda espécie de mal. Terceiro, existe o princípio espiritual ou a disposição que rompe a força e a plenitude dos atos pecaminosos. Porque vai ter o Espírito de Deus está nele. E esse mesmo Espírito vai agir na vida dele para que ele não se disponha mais
a viver pecando, mas vai dar uma disposição ele para romper a força, né, do pecado pecaminosa, e ele vai se afastar daquilo ali. Quarto, existe uma disposição para a humilhação e o arrependimento do pecado quando o mesmo é cometido. Dessa forma, aqueles que persistem em uma vida pecaminosa demonstram suficientemente que não são nascidos de Deus. É porque quem insiste nessa vida, ele está demonstrando que ele não foi ainda, ele não é nascido de Deus, ele não nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo, para que o Espírito de Deus possa fazer morada nele e ajude ele a não viver mais na prática pecaminosa. Mas aqueles que não nasceram de novo, ele vai continuar da mesma forma. Mesmo ele estando dentro da igreja, ele vai continuar da mesma forma, praticando as mesmas coisas. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Porque no verso 9 deixa bem claro, né? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se ele nasceu de Deus, nasceu de novo, ele não vai mais viver nessa prática. Ele vai se afastar. Na mesma epístola de João, mesmo de 1 João, no capítulo 2, verso 6, João vai dizer o que aqui, olha, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está em Cristo, ele vai andar como Cristo andou, viver como Cristo vivia, pensar como Cristo pensou. Tudo para ele agora vai ser o quê? Novidade de vida em Cristo Jesus. Então, ele não vai mais viver na prática do pecado. Pelo contrário, ele vai viver para glorificar o nome de Deus. Amém?